Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje temos um episódio que trata de um assunto de extrema importância e bem recente aqui para os moradores de Maringá. Há alguns dias, bem recente, nós tivemos algumas notificações de alguns supermercados da região a respeito de falhas na manipulação dos alimentos. E para falar sobre esse assunto, hoje eu estou aqui com o Jorge Coelho, para entender melhor, ver os impactos dessas notificações, quais são as medidas. Jorge, seja bem-vindo. O Jorge ele é especialista na área de saúde e segurança do trabalho há mais de 20 anos, é fundador da Medivo e obrigado por ter aceito o nosso Eu convite. também agradeço o convite, é um tema muito importante. Eu gostaria que você também participasse de algumas questões, porque você conhece funcionamento de higiene em cozinhas, normas da vigilância sanitária, e que a gente possa conversar sobre esse tema que é bem importante para a saúde e segurança das pessoas, além dos trabalhadores, também das pessoas. É uma questão de saúde, de uma saúde pública, né, de uma forma geral também. Jorge, antes então da gente começar, só para esclarecer, só para a gente partir do ponto de partida mesmo, o que aconteceu? Quais foram essas notificações? O que de fato aconteceu? Tinha manipulação inadequada ali dos manipuladores nos alimentos? O que aconteceu? O que eu li na mídia, nas reportagens que os meios de comunicação trouxeram, é que o Procon recebeu algumas denúncias referentes à falta de higiene na manipulação de carne em açougues de alguns mercados aqui de Maringá. Então, nas reportagens, eles trouxeram que os açougueiros eles estavam manipulando as carnes sem luvas e também, em uma delas, assim, aparentemente com sujeira, com outras questões assim. Então, a reportagem também trouxe que o Procon foi até o local e identificou essa situação. As pessoas realmente, situações de falta de higiene, e deu prazo para que esses supermercados possam, enfim, apresentar as documentações exigidas pela vigilância sanitária. E nós temos aí notícias de outras situações envolvendo mercados já em todo o Brasil, em diversos lugares, pelo esse trato com os alimentos. E isso não acontece só nos mercados, né? Em todos os estabelecimentos de alimentos, de bebida, onde a gente tem os manipuladores de alimentos, né? Esses funcionários que fazem essa manipulação, tem esses riscos. E falando de riscos, então, quais são esses riscos que os manipuladores podem transmitir para os alimentos e que essas pessoas, ao consumir esses alimentos, também podem estar contaminadas? Essa contaminação, ela pode vir tanto de falta de higiene pessoal, lavar as mãos, quanto por micoses de unha, quanto diversos tipos de elementos que em contato, né, com a carne, com o alimento que será consumido pelas pessoas, pode haver contaminações. Então, eu sei que você também trabalha, né, com cursos na área de gastronomia, de alimentos, e como que você vê esse tipo de situação na prática? A gente vê muitas irregularidades na prática, né? Então, as empresas elas precisam passar treinamentos para os funcionários precisam utilizar os EPIs indicados para cada manipulação. Além disso, tem uma série de exames médicos que são obrigatórios quem manipula os alimentos realizarem. São exames de sangue, são exames de fezes, são exames que vêm assim as questões das unhas e que tudo isso, se você está contaminado, né? Eu como manipuladora de alimentos, eu posso transmitir isso para aquele alimento e a pessoa, o consumidor final, ele pode ser impactado com essa falta de higiene, com essa falta de cuidados. Teve um caso que você me comentou uma vez de um exame que foi feito, um exame ocupacional, o exame estava alterado. Como é que foi essa história? Conta aqui para quem está nos ouvindo. Foi um caso bem complicado, porque o exame de um manipulador de alimento, ele veio
alterado, então era um resultado de um exame de coprocultura de fezes, então tinha ali, né, uma questão que não deveria estar. E esse manipulador de alimentos, ele teve o seu atestado de saúde ocupacional como apto, porque segundo ali a empresa que fez a empresa de saúde e segurança do trabalho que fez esse exame, disse que não teria problemas no ato do manipulador estar trabalhando, ele estaria apto para trabalhar. E, na verdade, isso é uma questão muito complicada e até ética, porque como que nós vamos deixar um trabalhador que está contaminado com algo que vai contaminar o alimento, que vai ter essa cadeia muito grave para o consumidor final, como que ele vai estar apto? A gente conversou bastante nessa época porque o médico do trabalho que fez o exame, ele não considerou aquele trabalhador inapto pelo fato desse exame estar alterado. Porém, ele não podia, por questões sanitárias, estar executando, né? Eu lembro que foi um caso que a gente conversou bastante, né? Dentre outros também. Eu lembro que a empresa que fez esse exame até cometeu um erro, né? De colocar no ASO, né, que é o Atestado de Isso. Saúde Ocupacional, essa observação que só pela LGPD ali já daria bastante problemas também. Já daria problema, e agora me lembrando mais, esse colaborador ele teve um problema em vários exames, então ele teve problema na coprocultura, ele teve problema no parasitológico de fezes e também teve uma alteração no hemograma. E isso tudo estava descrito ali no ASO que essa empresa fez, então foi uma situação com muitos erros, né? E quem perde nessa história toda, além de ser o trabalhador, são todas as pessoas que consumiram aqueles alimentos que essa pessoa manipulou. E pelo que você vê na prática do dia a dia, quem trabalha na manipulação dos alimentos, seja em supermercados ou seja em restaurantes, lanchonetes, essas pessoas, elas, como que funciona? Elas fazem esses exames todos exigidos? A minoria. São poucas empresas, são poucos restaurantes, bares, hotéis, enfim, açougues, padarias, são poucas as empresas que têm esse cuidado de fazer os exames no admissional, fazer o controle do periódico, fazer o controle de um controle ativo mesmo, de ver como que está a saúde daquele colaborador e da importância e da gravidade que é você estar manipulando alimento para outra pessoa consumir. Em relação à higiene, né, nessa manipulação dos alimentos, além de lavar a mão, obviamente, né, isso é claro, e um controle disso também não é simples, mas as pessoas utilizam as luvas, como que é esse procedimento todo e o controle desse procedimento, como que ele é feito? O que é ensinado é muito diferente do que se vê na prática, né? É claro que existem muitas exceções, existem várias empresas que seguem à risca o que a norma diz, né? O que a resolução orienta. Mas precisa usar luva, você precisa fazer a lavagem correta das mãos, fazer a higienização de toda a sua bancada, de todos os seus utensílios. Você precisa estar com o cabelo preso, usando touca, usando um avental, usando o uniforme completo limpo, usando os EPIs, então um sapato de proteção, uma luva diferente, caso você vai cortar, por exemplo, um queijo, uma carne, você também precisa ter esse cuidado. Então, são vários cuidados que o manipulador de alimento precisa ter. Você não pode usar nenhum tipo de adorno, você não pode ir ao banheiro, por exemplo, com o uniforme que você vai retornar para a cozinha para fazer os seus alimentos. Você não pode ir embora para sua casa, pegar o meio de transporte que você utiliza utilizando o seu uniforme. Então, tem vários procedimentos de segurança, de proteção ali para aquela segurança alimentar que precisam ser tomadas para que não hajam problemas como esse que está vendo agora. Ok, é uma contribuição importante que você trouxe. Vamos para a próxima pergunta. E falando então de saúde e segurança desses trabalhadores, quais são as exigências que as empresas precisam cumprir? Em relação à medicina e segurança do trabalho,
existem exigências que são ligadas à proteção de saúde do trabalhador. Uma cozinha, ela tem diversos riscos, né? A manipulação de alimentos, ela tem diversos riscos. Câmaras frias, temos o frio, riscos de acidentes, cortes, principalmente quedas, porque são ambientes úmidos. O ruído presente aí na maior parte desses ambientes, seja pela serra-fita do açougue, seja pelo liquidificador na cozinha, riscos ali de explosões, de panela de pressão, né? Temos calor, né? O próprio calor da cozinha em si. Enfim, então a medicina e a segurança do trabalho trazem os cuidados em relação à saúde do trabalhador, né? Como que há proteção, né, para que se evitem acidentes e também previnam doenças ocupacionais. Porém, né, esse cuidado sanitário que o PROCON verificou nesses casos, nessas situações, ele é um cuidado extra saúde ocupacional, extra medicina e segurança do trabalho. Então, eu vejo que essa complementação ela é importante, a exigência de serem realizados esses exames periodicamente se faz totalmente necessário, mas do ponto de vista prático não é o que a gente vê limitado o extra. Nós vemos que os controles muitas vezes não são feitos. É isso mesmo? É isso mesmo. Não existe um controle que é feito com certa periodicidade. Então, a gente vê momentos em que são feitas fiscalizações, algumas coisas são ajustadas, os outros estabelecimentos ficam apreensivos com aquilo, tem toda aquela comoção do momento, mas depois passa e as coisas acabam se acomodando do jeito que eram anteriormente. E eu percebo que existe um perfil também desse estilo de empresas, né? Porque muitas delas são empresas que, enfim, não lidam bem com essas situações e com essas coisas. Então, os consumidores, ou seja, todos nós, né, temos a oportunidade, em muitos casos, de observar essas questões, essas situações, né? Então, comer fora é um hábito, falando de bares e restaurantes, mas todos nós estamos sujeitos aí à compra em açougues, em supermercados, e essa manipulação de alimentos também, né, vendo a saúde coletiva, a saúde das pessoas, né, a saúde pública, ela deve ser também bem cuidada para que se evite doenças e outras preocupações nesse sentido, né? Jorge, como a Medivo atua junto aos seus clientes nessa elaboração de toda a documentação, nessa elaboração da assessoria, do apoio, a tudo que a Medivo pode fazer pela saúde e segurança dos trabalhadores? Nossa assessoria ela é completa, né? Toda a legislação que envolve não somente as normas regulamentadoras, as NRs, que não são poucas, mas também a toda a legislação que envolve a nossa relação com as empresas. Então, situações como essas são passadas, né? Dentro do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, nós abordamos situações como essas, dependendo do ramo que a empresa é. Então, quando nós estamos atendendo um açougue, um supermercado, empresas que manipulam alimentos, nós trazemos à tona essa legislação e orientação para as empresas nesse sentido. Olha, em termos de vigilância, em termos, né, de toda a legislação que aborda essas questões. E também uma atenção a legislações locais, porque algumas empresas a gente percebe que elas não fazem porque elas não sabem do que precisa. Então, é um padrão que a gente não vê. Aquelas empresas que geralmente são franquias, isso é um dado interessante, elas já têm esses procedimentos todos bem claros. Isso não é uma regra, né, porque a gente já viu muita coisa por aí, mas geralmente os procedimentos em empresas, né, os POPs, procedimento operacional padrão, mas procedimentos de uma forma geral. Em franquias isso é padronizado, isso é feito de uma forma bem mais controlada. E as empresas, você acha que elas estão cientes das responsabilidades? A maioria sim, a maioria das empresas é ciente do que ela deve ou não deve fazer e acaba não fazendo e por diversas situações.
Muitas fazem, obviamente, tudo que é legal, tudo que é dentro das regras, das leis, que pode, obviamente, gerar algum tipo de risco, algum tipo de problema. Então, elas se adequam. As outras, nem tanto. E entregam todos os EPIs, fazem a ficha de EPIs corretamente, executam de fato todos os exames que estão ali no PCMSO? É o que se busca, né? Mas não é o que se vê na maioria dos casos. Entendi. E conta para nós como que a Medivo apoia e assessora esses clientes, né? Principalmente agora, já que nós estamos falando sobre os estabelecimentos de alimentação, como que a Medivo apoia com relação a tudo isso? Qual é a atuação da Medivo nesse processo? Nós fazemos inspeções no local, nos locais de trabalho, verificamos os setores, os riscos, identificamos essas situações e orientamos para que nos controles sejam feitos os procedimentos de acordo com a vigilância sanitária. Existem algumas RDCs que eu quero que você comente aqui na sequência e fazemos de acordo com essa atividade as recomendações necessárias para esses controles. Algumas empresas têm um setor de CIF, né, de inspeção federal, então elas acabam separando uma coisa da outra, né, separando a medicina e segurança do trabalho com a qualidade do produto. Né? Isso mais em açougues. E, em geral, frigoríficos, manipulação ali de proteína animal. Essa RDC que você comentou é a 216 de 2004 e ela é muito utilizada quando os treinamentos são realizados, porque outra questão bem importante é o treinamento ali de boas práticas na manipulação de alimentos, que inclusive é obrigatório para todos os manipuladores. Então, essa resolução, ela aborda todos os tópicos necessários para o entendimento daquele manipulador e de tudo que pode ocasionar no seu manuseio incorreto, né? Então, essa resolução ela é bem importante, ela trata dos exames, ela trata de como você deve manipular, como que você deve atuar ali da sua forma para garantir a segurança alimentar. Excelente. E são pontos que a gente abrange. E quando nós procuramos as empresas, existem alguns pontos que a gente precisa envolver a diretoria, os sócios, proprietários, os diretores, porque na camada, muitas vezes, na camada de operação e alguns cargos administrativos, eles não compreendem, né, ou querem poupar a empresa de gastos, custos que podem parecer excedentes, mas que são totalmente necessários. Então, como forma de resguardo, nós sempre documentamos as nossas orientações, nós sempre estamos à disposição para enviar tudo o que é necessário para que se evitem problemas relacionados a essa ordem. E, bom, para fecharmos, então, o que você acha que vai impactar daqui para frente, diante dessas recentes notificações? Você acha que vai mudar alguma coisa? Eu acredito que sim, porque os consumidores estão cada vez mais exigentes, os órgãos fiscalizadores estão cada vez mais atuantes, e o mundo está partindo para um caminho de compliance, de conformidade, ESG, enfim, controles para a proteção à vida, proteção à saúde, proteção à segurança das pessoas. Então, eu acredito numa grande revolução de regulamentação e regularização nesse sentido. Então, acredito que é um caminho que também equipara as empresas, a concorrência e o mercado. Então, acredito muito nessa conformidade geral das empresas. E isso tem uma tendência dos consumidores finais buscarem esses estabelecimentos para comprar, enfim, as suas proteínas, para comprar os seus alimentos de uma forma geral, né? Sim, com certeza. Afinal de contas, ninguém iria comer ou pedir comida ou comprar comida de uma fonte suspeita, Duvidosa, né? Né? Duvidosa. Jorge, mais uma vez, obrigada por estarmos aqui, né? Por compartilhar esses conhecimentos tão importantes com a gente. Tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar? Agradecer apenas e colocar a Medivo e toda a nossa equipe à disposição para caso você tenha qualquer dúvida sobre esse tema.